Olá, Dalton. Mais um minutinho, nós vamos dar início ao nosso webinar. Vamos só esperar o pessoal adentrar. Perfeito, vamos lá então. Antes de mais nada, uma boa tarde a todos que nos acompanham, aos colegas reguladores que aqui nos prestigiam, né, nessa tarde. Estamos aqui para mais um webinar da ABAR, com esse propósito da nossa associação de trazer difusão de conhecimento e debate sobre temas relevantes. Nossa pauta de hoje, né, eu particularmente estou bastante acostumado aqui com as apresentações e debates específicos de saneamento básico, mas hoje estou aqui como moderador para trazer um tema um pouco diferente, né, mas um tema não menos relevante, né? Nós estamos recebendo hoje aqui o Alex Cavalcante Alves. Para quem não conhece ainda, o Alex, ele é superintendente de recursos humanos da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e nós vamos tratar hoje de um tema bastante específico, que é o direito de associação das agências reguladoras federais. Então, para quem já conhece um pouco do trabalho da ABAR, a ABAR é uma associação civil de direito privado, que ela foi fundada em 1999. A gente vê o Silvio Diniz aqui na tela. Silvio Diniz está desde 1899 no saneamento, ele está um pouquinho mais antigo, né? 100 anos depois ele veio para a ABAR, desde 1999. E a gente tem aqui, dentre os nossos associados, temos muitas agências reguladoras de saneamento, né? Então, o nosso grande foco, nossos debates de saneamento são bastante fortes, mas nós temos também outras agências reguladoras, principalmente federais. Então, existe também um processo de aproximação das agências reguladoras federais, que são grandes patrocinadores e participantes dos nossos congressos, né, Silvio? Participam com bastante efetividade, né, pessoal bastante bacana. E hoje a gente traz aqui o Alex para falar um pouquinho, né, sobre a associação, né, como é que esse vínculo jurídico das agências reguladoras federais. Então, Alex, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer poder contar com você aqui, né? Acho que é um primeiro contato que a gente consegue ter aqui, uma apresentação, espero que um primeiro contato de muitos outros, né? Seja bem-vindo, então, né? É um prazer receber aqui na nossa casa virtual, e fique à vontade para fazer sua apresentação. Depois a gente passa para os questionamentos, para os debates, e o pessoal vai interagindo com a gente. Fique à vontade, Alex. Perfeito. Boa tarde, professor Carlos, Roberto, nosso colega Silvio Diniz, a quem eu cumprimento aí toda a presidência, a diretoria da ABAR como um todo, né? O presidente Fernando Franco, o vice-presidente André Peptoni, todos os diretores aí da associação, né? Então, quero saudá-los aí e agradecer por esse convite. É sempre um prazer estar nas ações de capacitação, nos debates da ABAR. É sempre uma honra, considero uma missão institucional aí, sempre que chamado, cumpro e cumprirei essa missão. Então, é um prazer estar aqui com vocês e dando boa tarde aqui a todos os colegas das diversas agências. Vejo aqui colegas da ANEEL também que estão nos prestigiando, colegas de agências federais, estaduais, municipais. Uma muito boa tarde aí a todos e todas. Então, sem maiores delongas, né? Concordando com a idade que foi mencionada do nosso querido Silvio, mas sempre um jovem, né? Tanto aí na parte exterior quanto na parte interior, é um jovem de espírito, né? Mas está aí sempre mantendo essa jovialidade que lhe é peculiar. Mas sou obrigado a concordar que realmente só de conhecê-lo aí já tem pelo menos uns 50 anos. Vou compartilhar aqui minha tela, colegas. Me permitem só um minutinho. É muita experiência, Silvio, né? É verdade. Eu aprendo a cada conversa possível, a gente sempre aprende, né? E é um prazer sempre interagir com o nosso amigo. Também quero registrar meu agradecimento aqui à Kênia, a Gabriela, toda a equipe de capacitação da ABAR, que sempre são muito atenciosas aí e promovem, né, esses eventos de muita qualidade. Então, tinha deixado de fazer esse registro, fica aqui feito o registro. Pessoal, vocês conseguem ver aí a tela? Está perfeito. Eu vou colocar aqui no modo apresentação.
Conseguem ver, né? Sim. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos passando aqui por esse tema muito interessante, um tema que diz respeito a assuntos jurídicos, institucionais aí da regulação, né? Não estamos falando hoje nem da regulação do saneamento, nem da regulação de energia elétrica, e sim de algo que perpassa institucionalmente e em termos jurídicos, né? Uma controvérsia que surgiu aí algum tempo atrás. A gente vai historiar isso um pouquinho e contar a saga que aconteceu até o final, né? E no final foi feliz aí para as agências reguladoras que gostam dessa possibilidade de intercâmbio, de boas práticas, de capacitação, né? De defesa institucional da regulação. Então, o final eu já adianto, já estou dando spoiler, que é feliz, né? É importante todos sabermos que, apesar da luta, dos questionamentos que houve no sentido de inviabilizar que as agências reguladoras federais pudessem ingressar na ABAR, ou, de qualquer modo, se associarem, fosse a ABAR, fosse a qualquer outra instituição, isso graças a muito esforço de gente que entende a importância desses fóruns, né? Graças a muito esforço, isso foi, qualquer questionamento sobre isso foi devidamente superado. Então, vamos passar aqui um pouquinho da história. Nos anos de 2015, então, nessa época eu já conhecia o professor Silvio há uns 15 anos, tivemos a primeira apresentação sobre o assunto. Foi justamente no Congresso Brasileiro de Regulação, em 2015, foi realizado em Brasília, né, o 9º Congresso Brasileiro de Regulação, e um artigo em coautoria, de minha autoria, né, com o Dr. André Pepitone da Nóbrega, né, um artigo em coautoria, foi apresentada toda a situação sobre o questionamento à possibilidade jurídica de associação das agências federais, que foi enfrentado no caso específico da ABAR, da ANEEL, nos anos que antecederam, aí, entre 2011 e 2014, houve esse debate que a ANEEL enfrentou, né? E em 2015 a gente conta como isso foi superado internamente na ANEEL. Então fizemos a apresentação aí em 18 de agosto de 2015, olha, quase que 6 anos exatamente atrás, né? Então a gente vai aqui, olha, para essa imagem lá da apresentação do trabalho, tá? E vocês veem esse slide, eu coloquei só para vocês verem a importância de um bom fotógrafo. Quem olhasse isso aí ia dizer que o quórum estava baixíssimo, né? Mas vejam só a realidade. Olha aí, tinha bastante gente, né? Mas o fotógrafo lá não era meu amigo, né? Tirou aquela foto primeiro. Depois eu olhei e falei, não, assim você quebra a firma, não é possível. Olha aí, cheio de gente e só tirou foto de cadeira vazia. Então, é muito importante ter um fotógrafo amigo nessas ocasiões, viu, pessoal? Então, essa daí foi a apresentação em 18 de agosto de 2015, né? A gente foi expondo toda a argumentação e todas as idas e vindas desse debate no âmbito da ANEEL. Como é que isso começou lá? Começou com o parecer número 242 de 2011, que foi exarado pelo Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal e aprovado em agosto de 2011 pelo Procurador-Geral Federal, que afirmava inexistir respaldo legal para a filiação das agências reguladoras federais à ABAR. Então, era sugerido que as discussões sobre as agências, sobre o fortalecimento institucional da regulação, se dessem só em instâncias informais, como é o Fórum de RH, o Fórum de Dirigentes das agências reguladoras federais. Essa foi a sugestão da AGU quando analisou o tema. E eles queriam que houvesse observância das formas autorizadas ou previstas em lei, como um convênio administrativo, a criação de um consórcio público, né? Levantaram também que poderia haver um potencial conflito de interesses em questões estratégicas para a administração federal, né? Então, assim, com base nesses argumentos, a AGU, naquela época, rechaçou a possibilidade de associação das agências federais. Isso ali por 2011, né?
A ABAR apresentou uma manifestação na AGU, elaborada pelo professor Alexandre Aragão, tá? Em maio de 2009. Então, nesse parecer do professor Alexandre Aragão, era sustentado que não caberia licitação para que as agências reguladoras se filiassem à ABAR, que havia legalidade na contribuição paga pelas agências à ABAR e que não haveria necessidade de uma lei específica para autorizar isso, que era algo também que foi sugerido no parecer da AGU. E pela possibilidade, sim, das agências reguladoras federais integrarem associações, e que não haveria ofensa às competências da Procuradoria Federal, que é responsável por lei por defender as agências, né, fazer a defesa jurídica das agências reguladoras federais. O professor Alexandre Aragão sustentou que isso não era afetado, que a atuação da ABAR não conflitava com a atuação das procuradorias que existem nas agências, e sim era uma atuação institucional, complementar, né? Atuava em outro campo, outra seara, e não na representação jurídica formal dessas agências. Então, a ABAR apresentou um pedido de reconsideração daquela decisão, e aí, por meio daquela decisão, daquele parecer, né, que acabava tendo uma decisão ali contida de não permitir que as agências se associassem, e no parecer 37 de 2012, a AGU, então, rebatendo os argumentos da ABAR, pontuou que a autonomia das agências reguladoras não se confundia com a autonomia de vontade tipicamente da esfera privada, que havia necessidade de previsão orçamentária específica e de prestação de contas aos órgãos de controle, tá? E que existiria um potencial conflito de interesses na atuação das agências reguladoras federais e da ABAR, e que poderia, sim, haver ofensa às competências da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União. No âmbito da ANEEL, o assunto foi tratado num processo administrativo específico, de 2012, que tratava do pagamento das anuidades. O assunto, quando surgiu na ANEEL, foi sempre nesse processo que tratava do pagamento das anuidades. A filiação à ABAR, a ANEEL é uma das fundadoras da ABAR, isso ocorreu lá no ano de 2000, então isso já estava pacificado. A ANEEL sempre fez questão de participar institucionalmente das questões da ABAR. No âmbito do processo de pagamento da anuidade, surge a discussão, né? A área de licitações, junto ao parecer da Procuradoria-Geral Federal. Então, nós tivemos essa situação. O parecer da Procuradoria da ANEEL apontou que eles não poderiam se manifestar favoravelmente à renovação da filiação à ABAR, em 2012, porque haveriam que observar aquele parecer que a gente mencionou em 2011. Em março de 2013, quem estava relatando esse processo da anuidade, o então diretor Julião Coelho, apresentou voto pelo indeferimento da renovação da filiação da ANEEL à ABAR. O diretor André Pepitone da Nóbrega pediu vistas do processo, solicitou nova manifestação da área técnica. Então, por meio da nota técnica 36, da nossa extinta área de comunicação e relações institucionais, em 2014, foi sustentada a adequação, a oportunidade e a conveniência de manter a filiação à ABAR, né, contrariando o parecer 242 de 2011 da AGU. Em junho de 2014, a diretoria da ANEEL aprovou o voto vista do diretor André Pepitone da Nóbrega, determinando o pagamento à ABAR das anuidades de 2012 e 2013. Então, foi quitado o passivo que a ANEEL manteve com a ABAR enquanto discutia a questão internamente. Apesar disso, e eu sou testemunha porque participei das atividades, várias atividades em conjunto, a ANEEL e a ABAR naquela época, a ANEEL continuou mantendo viva a sua participação institucional na ABAR, né? Então, mesmo no período em que não esteve adimplente, ela continuou participando dos debates, das discussões, enfim. Aí, um dos fundamentos para a manutenção da vinculação da ANEEL à ABAR era justamente o histórico de relacionamento, o papel institucional da ABAR, né? Então, a ANEEL se associou em 2002, como fundadora, e desde então tem participado da diretoria da ABAR, de atividades de capacitação, eventos para a promoção da regulação.
A própria Casa Civil, quando possuía o PROREG, um programa de fortalecimento da capacidade institucional da regulação, firmou trabalhos em conjunto com a ABAR, né? Enfim, aqui elenquei alguns dos temas daquela época, né, que estavam ocorrendo em parceria com o governo federal e a ABAR, trocas de experiências entre as agências promovidas pela ABAR, né, com participação das agências federais. Então, isso é só um exemplo em que constou do voto do diretor da Peptone na época. O que foi sustentado também por parte da ANEEL foi o caráter não vinculante da manifestação da Procuradoria-Geral Federal. O parecer não havia sido aprovado pelo Advogado-Geral da União, portanto, não vinculava a administração federal como um todo. Tá? Então, isso foi um dos fundamentos para que a ANEEL desafiasse esse parecer. Né? Tanto que, no parecer 191 de 2012, a própria Procuradoria da ANEEL reconhece isso, né? Caberia à diretoria da ANEEL assumir os ônus aí de julgar a conveniência e oportunidade de acatar ou não a manifestação da AGU. E aí, outro ponto que foi sustentado pela ANEEL para manter a sua associação à ABAR foi o direito constitucional de associação, né? E a questão de que pontuada pelo professor Alexandre Aragão, de que a Constituição Federal não excluiu a liberdade associativa de pessoas jurídicas, fossem públicas ou privadas. Tá? E aí foi elencado no voto do diretor André Peptone algumas das associações, diversas associações de entes públicos, com diversas, profundas contribuições à sociedade, ao bem-estar da sociedade. Né? Veja aí o Instituto Rui Barbosa, que é a Associação Civil de Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas, a Confederação Nacional dos Municípios, enfim, União dos Municípios de cada estado, enfim, há uma série de associações de entes públicos, né? Que não recebem qualquer tipo de questionamento. Somente as agências reguladoras na esfera federal foram objeto desse tipo de questão. E aí, rebatendo a questão que foi levantada pela AGU, a sugestão, né, de que eventuais debates ocorressem só em instâncias informais, como o Fórum de RH, que hoje tenho a honra de presidir, como o Fórum de Dirigentes das Agências Reguladoras Federais, são grupos, né, desses dirigentes que se reúnem. Foi pontuado no voto que os dois tipos de instância são igualmente mantidos com contribuições do erário. A ABAR ela recebe uma contribuição por meio de um valor anual, uma anuidade, né, definida em assembleia, enquanto os fóruns eles também são mantidos com recursos públicos. Pode não haver uma destinação específica, porque não está se tratando de um ente à parte. Mas, por exemplo, aquele órgão que participa de um fórum desses, se ele vai sediar a reunião, ele está custeando ali a participação dos seus servidores naquela reunião, oferecendo o local ou agora a estrutura de TI para que haja essa reunião, né? De qualquer forma, o custeio é público. Mas ali foi pontuado também que a associação, além do fórum, a associação tem registro formal, página na internet, dirigentes com mandatos fixos, eleitos em assembleia, ou seja, é revestida de um caráter de institucionalidade ainda maior. Também foi rebatendo a questão da alegada necessidade de observar formas como convênios administrativos, consórcios públicos, para que as agências se associassem. Foi pontuado no voto que não havia uma relação constitutiva entre as 50 agências associadas, mas sim entre cada associada e a ABAR, tá? Que tem uma personalidade jurídica própria. Então, não haveria por que se falar num convênio com a ABAR, ente privado. Né? Quando há necessidade de que as agências nossas se conveniem, elas fazem isso diretamente, como dois entes públicos. Tá? É o caso da descentralização das atividades da ANEEL, onde é firmado um convênio com a agência estadual, mas não a forma como foi sugerida pela AGU. Ou seja, seria desproporcional fazer um convênio entre cada agência
dessas para que pudesse haver uma troca de experiências, um debate como esse nosso de hoje. Então, esse foi um outro ponto que foi rebatido no voto do diretor Capitoli, assim como a alegada, o possível, potencial conflito de interesses em questões estratégicas para a administração entre a ABAR e a ANEEL ou qualquer agência reguladora federal associada. Foi trazido no voto a definição de conflito de interesse pela Lei 12.813, que é situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. No Estatuto da ABAR está colocado que a ABAR é constituída por agências, denominadas associadas, que tenham garantia de mandatos fixos para seus dirigentes e cuja representação será exercida por seu dirigente máximo ou por delegação formal no âmbito da agência. Então, foi pontuado no voto do diretor André que o representante das agências reguladoras na ABAR será necessariamente um agente público, que, independentemente de pertencer à esfera estadual, federal ou municipal, tem por princípio a atuação de defesa do interesse público. Não está se falando aqui em defender o interesse privado de forma antagônica ao interesse público. A questão também de que houvesse uma previsão legal específica para que pudesse ser paga uma anuidade para a ABAR também não faz sentido. Quer dizer, é o mesmo que exigir que constasse expressamente na lei orçamentária federal que a agência reguladora X deve pagar R$1.500.000 ao fornecedor de água. A gente não entra nesse nível de detalhamento. Todos nós aí trabalhamos com orçamento sabemos, tem um valor geral, e isso aí é utilizado dentro daquela destinação com as diversas despesas que tem. Não se entra num detalhamento. Seria também desproporcional supor que deveria constar da lei orçamentária pagar anuidades à ABAR. Não se entra nesse nível de detalhe. É uma despesa dentro das diversas despesas administrativas da agência. Aqui o voto trouxe até uma citação, o voto e posteriormente o artigo, apresentado em 2015, trouxe até uma citação de um dos procuradores do TCU, o Dr. Lucas Rocha Furtado, no seu livro de Direito Administrativo, que pontua que se existe órgão ou entidade dotada de competência genérica para desenvolver atividade administrativa, não é necessário que seja aprovada a lei que trate especificamente de cada ato ou atividade a ser desenvolvida. A ABAR é integrada exclusivamente por entidades públicas. Então, a gente já colocou isso anteriormente, e nessa questão que foi alegada pela AGU, da necessidade de se prestar contas aos órgãos de controle, foi pontuado que o valor que cada agência destina à ABAR é, sim, objeto de prestação de contas no âmbito do ente público. A ABAR, como ente privado, não estaria sujeita ali à fiscalização do Tribunal de Contas. Mas cada agente público que autorizou a despesa no ente público, sim, está sujeito à responsabilização, à verificação aí do correto uso desses valores. Então, isso foi pontuado também, tanto no voto quanto no artigo. E a questão da possível ofensa às competências da AGU, já explicitamos aqui também. Tá? Foi alegado também no parecer da AGU que seria necessário observar aí o rito da 8666, ou seja, fazer uma licitação para a contratação da ABAR. Isso não faz sentido, sendo uma entidade sui generis como é a ABAR. Mas os demais ritos da 8666, para qualquer contratação direta, sustentou-se tanto no voto quanto no artigo, que sim, devem ser observados, e na parte da ANEEL certamente o eram. Era uma contratação direta. E aí foi elencado também nessas oportunidades, por parte da ANEEL e no artigo, a resolução do próprio TCU, que fala sobre a sua possibilidade de associação,
e uma similaridade com o decreto que institui a ANEEL. Tá? Ali, a gente pontua também organismos internacionais, associações internacionais de natureza muito similar à ABAR, que são integrados pela ANEEL e que as agências de cada um aí, das senhoras e dos senhores, nossos colegas, também têm suas associações sobre temas específicos. Né? Então, por fim, o que a gente colocou, constou tanto do voto, quanto do artigo que foi apresentado no Congresso de 2015, foi, a título de conclusões e recomendações, que, sim, a Associação de Entes Públicos encontra respaldo jurídico administrativo, desde que observadas certas questões, como, por exemplo, a entidade ser dirigida por agentes públicos pertencentes aos entes associados, obedecer a requisitos especiais de transparência, com deliberações realizadas em assembleia e divulgação de ações na internet. Essas associações recebam a sua anuidade por meio da contratação pelos entes associados, observando os ritos da Lei 8666, esse tipo de contratação, ou seja, você contrata como se fosse uma espécie de serviço decorrente dos status de associado, um pacote de serviços, né, decorrente do status de associado que você tem, e que seja mitigada, você que me refiro ao órgão, né, a autarquia, o ente público, né, e seja mitigada a representação em juízo das associadas pela associação, né, de modo que não haja um conflito com as competências da advocacia pública. Isso para deixar bem claro qualquer questão referente à preocupação da AGU de ter ali usurpado alguma competência pela ABAR ou por outra entidade associativa. Né? Então, a própria ABAR, já muito antes da apresentação desse voto ou do artigo do Congresso de 2015, já havia alterado seu estatuto para deixar isso bem claro. Aí, pessoal, o que veio depois, né, dessa apresentação no Congresso de 2015, da deliberação do assunto na ANEEL em 2014? A ANEEL, então, naquela ocasião, regularizou seus pagamentos suspensos à ABAR, a partir da deliberação daquele processo, e autorizou as áreas responsáveis a prosseguirem com o pagamento dali em diante. Na deliberação no ano seguinte, a deliberação já foi no sentido de, olha, não precisa a área técnica ficar trazendo isso aqui todo ano, as áreas técnicas podem instruir o pagamento anualmente, a ANEEL é associada, ponto final. Só que, em 2018, né, durante o pagamento da anuidade, no processo que tratava do pagamento da anuidade de 2017, a unidade de licitações da ANEEL informou que, diante do parecer 226 de 2018 da AGU, aprovado pelo despacho 238, ambos de 4 de maio de 2018, ou seja, 3 anos ali depois do artigo, né, ou quase 3 anos depois do artigo, não haveria mais possibilidade jurídica de associação pelas agências reguladoras federais. Aqui eu trago um trecho do parecer. Né? A renovação da associação da ANEEL à ABAR é juridicamente inviável, à luz do disposto, tanto lá no parecer 242 de 2011, quanto em outros pareceres supervenientes que foram sendo exarados ali ao longo do processo, né? E que o entendimento, então, que teria sido aprovado pelo Procurador-Geral Federal, vinculava às Procuradorias Gerais Federais. Então, esse entendimento ali de 2018 teria que ser necessariamente observado pelos órgãos jurídicos das agências. Novamente, não havia ali uma vinculação a toda a administração, só se fosse um parecer aprovado pelo Advogado-Geral da União e depois referendado pelo Presidente da República. Então, não foi o caso. Né? Então, observadas todas as considerações, vejam o apreço da ANEEL como instituição pelo benefícios do caráter associativo, né, os benefícios que essa troca de experiências proporcionam, a diretoria da ANEEL, vejo que outros gestores certamente já teriam abandonado esse barco aqui, já teriam falado, tá bom, vamos sair da ABAR. Né? Mas a diretoria da ANEEL, mesmo com esse parecer da AGU, né, ali do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, orientou a área técnica, olha, a diretoria vai sustentar, né? Determinou a continuidade do processo em 10 de junho de 2018.
enquanto não houvesse manifestação vinculante para toda a administração pública. Só que aí, vejam, por meio do parecer 22 de 2018, também do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, a AGU reviu sua posição sobre a impossibilidade de associação das agências reguladoras federais. E fundamentou-se, um parecer muito simples e direto, o procurador Gilvandro, muito bem redigido, coloca que não há conflito de interesse, né? Se a entidade está associada, se o ente público está associado, tem o dever de pagar a anuidade e o que há de ser feito é um juízo de gestão pela direção do ente público, um juízo de gestão sobre a afinidade daquele ente privado, daquela associação, e as finalidades institucionais ali do ente público. Se houver esse casamento, então não há de se questionar. E aí ele propôs a revisão daqueles entendimentos anteriores, o que foi acatado pelo despacho 375 de 2018, tá? de outubro de 2018. Só que aí vejam, né? Parecia ter sido solucionada a questão no âmbito da AGU. Mas o que aconteceu? Em 18 de julho de 2019, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União apresentou um requerimento, uma representação, para que a ABAR, a AGU e agências federais associadas, com especial menção à ANEEL, a todo momento a ANEEL era mencionada, se manifestassem sobre o assunto, sustentando, então, o Ministério Público de Contas que a impossibilidade jurídica de associação das agências, né? Houve essa desconfiança sobre a legalidade disso. A área técnica do TCU, que fiscaliza energia elétrica, né, a CEINFRA Elétrica, entendeu que o valor da anuidade era muito baixo, que não merecia uma análise tão aprofundada do assunto, bastaria informar a Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU de que, olha, tem uma controvérsia se as agências federais, órgãos públicos em geral, podem se associar ou não, avalia isso aí posteriormente, né? E arquivar o processo. Essa foi a recomendação da área técnica. Mas o Ministério Público, junto ao TCU, insistiu, e aí houve, então, o envio, pediu a reconsideração, houve o envio de um ofício, né, o ofício 290 de 2019. Vejam aqui, eu botei uma imagem de um trecho da representação, vejam que aqui no segundo parágrafo que aparece aqui, né, está aqui, em consulta à internet, o MP de Contas identificou o artigo, a possibilidade jurídica de associação das agências reguladoras federais, de autoria dos senhores Alex Cavalcante Alves e André Peptoni da Nóbrega, né, apresentados no Congresso Brasileiro de Regulação. Então, o Congresso da ABAR foi ali devidamente lembrado ali pelo procurador Júlio Marcelo, do TCU, nesse momento, né? Então, houve várias páginas acerca dos questionamentos que o procurador tinha, e, claro, está no seu papel, né, se tem se entende que algo não está correto, né, tem que questionar, e vários itens de questionamentos foram justamente extraídos das posições defendidas no artigo, né? Isso foi muito interessante. A gente fica sempre lisonjeado quando é citado aí por um jurista de grande expressão, como é o procurador do Tribunal de Contas da União. A situação não era das mais favoráveis, né, para quem foi citado, mas, de qualquer forma, fiquei lisonjeado mesmo assim. Ele faz uma análise bastante aprofundada dos argumentos do artigo e manifesta opiniões divergentes, levanta questionamentos, né, contrário ao que foi sustentado no artigo. Mas, claro, os órgãos, as autarquias, né, as agências federais e a ABAR foram instados a se manifestarem. Inclusive a AGU, que havia mudado seu entendimento para permitir, né, a possibilidade de associação. Então, o que houve depois? Né? Depois de um trabalho grande de fundamentação, repetindo em grande medida aqueles argumentos que já foram elencados ali, né? E lá no voto do Dr. André Peptoni, no próprio artigo apresentado no Congresso da ABAR, né? Isso foi, de alguma forma, revisitado, atualizado, tanto pela ANEEL quanto pela ABAR, outras agências que encaminharam esclarecimentos também, né?
E, em 8 de setembro de 2020, o próprio procurador Júlio Marcelo reconheceu a legitimidade dos argumentos e fez um parecer onde aborda as principais questões que ele havia levantado e como as respostas haviam sido satisfatórias. Então, a única observação foi essa, de que a filiação a uma associação constitui um vínculo institucional com previsão legal no artigo 53 do Código Civil, uma relação contratual, na visão dele, e da área técnica também foi pontuado isso. Então, não caberia fundamentação com base no artigo 25 da Lei 8666, de inexigibilidade. Essa a visão que foi colocada no TCU, né? E só solicitou-se que fosse dado ciência às agências a respeito dessa observação. Então, em 6 de outubro de 2020, a primeira Câmara do TCU, na relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer Costa, emitiu um acordo que arquivou a representação, considerou parcialmente procedente, porque, quanto àquele ponto específico, mereceu um reparo, uma recomendação para as agências, e foi apenas dado ciência para as partes envolvidas, né, dessa observação. Que eu confesso, não sei como operacionalizaremos aí as agências reguladoras federais, porque os sistemas de governo são todos preparados para que haja uma contratação com base na 8666, ou agora na nova lei de licitações, a 14133. Né? Agora, quanto a fundamentar um artigo no Código Civil, creio eu que a saída vai ser continuar utilizando ali os sistemas de governo, como se uma inexigibilidade fosse, e colocando uma observação, então, diante dessa recomendação, né, que a razão jurídica, ali, o fundamento, deve ser o artigo 53. Mas aí os órgãos jurídicos de cada agência reguladora federal vão ter muito mais propriedade para indicar qual caminho que pode ser utilizado para o perfeito atendimento disso. O fato é que foram superadas todas as questões, então, levantadas aí no TCU sobre o assunto, que dá muita tranquilidade aos gestores das agências reguladoras federais hoje de exercerem o direito das agências de estarem associadas. Muito obrigado, desculpem se me alonguei. Bom, obrigado, Alex. Foi bem legal esse relato seu. Eu acho que, o que a gente consegue perceber, principalmente no decorrer da sua apresentação, que muito mais do que aspectos jurídicos é a falta de conhecimento. Né? Se realmente as pessoas conhecessem o trabalho que se faz dentro de uma associação, qual é a sua finalidade de representação, e inclusive aqui especificamente na parte de capacitação, de troca de experiências, a gente teria um outro cenário. Né? Então, a gente às vezes vê que esses aspectos meramente instrumentais, jurídicos, eles acabam por deixar de lado critérios que são até mais relevantes, que são aqueles da própria finalidade da entidade. Né? Então, eu acho que foi bem legal. Acho que até parabenizar o esforço de vocês e a insistência, que acho que realmente isso ficou muito claro. Com certeza outros teriam abandonado esse barco diante de tanta negativa, né? Mas vocês conseguiram formar um juízo de convencimento bastante interessante. Aqui, só para a gente estender um pouquinho no nosso bate-papo, alguns questionamentos, né? Até para a gente poder entender um pouco mais, eu queria que você só destacasse aqui, como nós temos vários aqui reguladores que não são federais, temos aqui um outro pessoal, essa relação de vocês da Procuradoria Federal, jurídico, como é que funciona isso? Essas opiniões. Acho que isso é bem interessante para entender a lógica federal. Perfeito, Carlos. Hoje, a representação jurídica das agências reguladoras federais, ela necessariamente é realizada pela Procuradoria Federal, ou seja, a Procuradoria Federal é um órgão da Advocacia Geral da União direcionado para a defesa das autarquias. Né? Então, a AGU faz a consultoria jurídica, a defesa jurídica da administração direta, e aí, na administração indireta, entram os procuradores federais. A mesma carreira, o mesmo salário, vinculação à AGU, mas a AGU tem uma área especializada que é a Procuradoria Federal, só para a defesa das autarquias. Né? Então, as agências reguladoras, as universidades, o IBAMA, a defesa deles é realizada pela Procuradoria Federal, que são servidores, aí, advogados da AGU.
e não há como contrariar isso. Mesmo as agências reguladoras que fazem concurso para a área da advocacia, né? Analista com formação em direito, especialista em regulação, analista administrativo com formação em direito, especialista em regulação com formação em direito, né? Mesmo nesses casos, a representação jurídica formal acaba tendo que ser pela AGU. A depender de cada desenho de agência reguladora federal, esses servidores concursados da agência, eles podem assessorar, né, auxiliar os colegas lá da AGU, que ficam baseados lá na agência, ou até, de repente, fazer algum outro tipo de assessoramento dentro da casa, mas o assessoramento formal tem que ser esse da AGU. Inclusive, há a previsão legal de que o titular da Procuradoria Federal de cada agência seja da carreira lá da AGU. Então, hoje, a representação jurídica das agências é dessa forma, no Ministério Federal. Legal. Uma questão que a gente percebeu, inclusive, da sua apresentação, e que é uma novidade para a gente, e isso é muito recorrente, a Daniela, da GEPAR, está aqui com a gente, e ela também já deve ter se deparado com essa pergunta. Como é que eu faço o pagamento da ABAR? Onde eu enquadro isso? Né? E a gente percebeu que a decisão do TCU foi um negócio totalmente inovador, porque ele tipo meio que coloca esse pagamento num universo fora da licitação, né? E a gente fica de cabelo em pé, mas como assim que algum dinheiro sai sem ter um processo administrativo, né, que justifique em alguma modalidade de pagamento, né? Porque a gente tem essa coisa de vincular lei de licitações com pagamento, ou você contratou por pregão, licitação de qualquer natureza, ou você dispensou, né? E aí a gente vê que, pelo menos no caso do TCU, foi um negócio totalmente inovador, né? E aí queria que você comentasse sobre isso até para a gente entender, porque aqui na Ares mesmo é dispensa. As agências que prosseguiram pagando, Carlos, excelente a pergunta, muito obrigado pela oportunidade de avaliar esse ponto, né, debater um pouquinho sobre esse ponto. As agências que mantiveram o pagamento, sempre fundamentaram, ou como dispensa ou como inexigibilidade. No caso da ANEEL, fundamentava como inexigibilidade. Tipo, olha, só existe essa associação de agências reguladoras federais, é essa, né? Não tem o que fazer. Então, assim, já que a ANEEL optou por ser associada, né? Então, assim, a gente entende que essa decisão do TCU realmente foi inovadora, mas continuamos instruindo na linha, pelo menos o que eu pude levantar com os colegas que trabalham, né, na instrução desses processos, continuamos obedecendo ao rito da lei de licitações. Eu creio que a solução que vai ser dada vai ser essa, porque essa decisão também do TCU é relativamente recente, né? Então, está aí com menos de 2 anos. Então, assim, eu creio que para os próximos pagamentos, a solução que vai ser dada vai ser algo na linha que eu comentei, mas é apenas uma crença. Não sei qual vai ser a saída adotada, mas que vai se continuar observando a legislação de licitações, né? Só que, claro, fundamentando como dispensa ou como inexigibilidade, eu acho que não tem como fugir disso. Aí vamos ver como é que vai ser possível compatibilizar com essa orientação do TCU. Lembrando que isso é para as agências federais, né? Para as agências estaduais, creio que isso nunca chegou, para as municipais, creio que esse ponto da legalidade nunca chegou a ser questionado, né? Então, sigam fazendo aí da melhor maneira, né? Como já tem sido feito, que, como você pontuou, é também fundamentando na legislação de contratações, né? Legal. Tem uma pergunta aqui do Silvio que eu acho que é bem interessante. Depois de todo esse trabalho exaustivo de vocês, dessa insistência na associação, vocês foram desbravando aí e conseguiram agora uma decisão bastante interessante, né? E aí a pergunta do Silvio é essa, né? Como que você imagina, como que você considera que essa decisão agora ela pode impactar outras filiações à BAR, né? O que isso vai trazer de encorajamento para que outras agências federais, né, venham reforçar esse time da ABAR e automaticamente também se auto-reforçarem quando elas participam de uma associação de classe. Perfeito, perfeito. Carlos, eu entendo que é uma oportunidade muito interessante, né? Porque hoje não temos a totalidade das agências federais como associadas à ABAR, né? Hoje temos ali a ANEEL, a ANP,
a Ancine, não é, Silvio? A Ancine também continua associada, né? E a INTT, ou a INTT nos deixou a barra, não me recordo. O Silvio está com o microfone fechado. Acho que precisa liberar ele. Meus caros, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Ancine, ANTAC, ANP e ANEEL. Ancine, ANTAC, ANP e ANEEL. Então, nós temos essas 4 reguladoras federais. Faltam ali outras 7. Né? Então, eu creio que essa decisão do TCU, todo esse debate que foi levantado, capitaneado aí por ABAR, pela ANEEL, todo esse debate, eu acho que hoje dá uma tranquilidade aos gestores dessas outras 7 agências, no sentido de poderem se associar, poderem conhecer os benefícios de ser associado. Né? Eu acho que tem um campo muito grande para que essas agências ainda não associadas venham a integrar a ABAR, participar das atividades associativas, que são muito ricas, contribuem para o intercâmbio, contribuem para o fortalecimento da regulação. Né? Então, hoje, o gestor dessas agências que desejar e que tiver conhecimento de um debate como esse nosso aqui, né, para conhecer todo esse processo, como se deu, hoje certamente vai ter uma tranquilidade muito grande em tomar essa decisão de associar, ou eventualmente, quem já foi associado no passado, né, de regressar aí aos quadros associativos da ABAR. Acho que a gente pode também, e aí você pode até comentar, acho que isso também nos ajuda na regulação infranacional, né, das agências estaduais, que a gente teve um debate tão qualificado, com o envolvimento até do professor Aragão, fazendo parecer prejudicativo. Ou seja, por mais que a gente não tenha essa discussão nesse nível de profundidade nos estados, a gente tem argumentos jurídicos tão fortes agora, que até onde não existe, né, esse tipo de discussão, nós temos agora argumentos muito bons para orientar para a associação também. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Acho que pode não ter existido o questionamento até hoje, né, mas pode vir a surgir em algum momento. Né? Então, vocês já estão aí com vocês colegas das estaduais, né, já estão aí com uma base jurídica robusta para qualquer questionamento futuro que venha a surgir sobre o assunto. Né? E também, olha o benefício indireto aí do ingresso maior das federais na ABAR, né? Seria promover essa integração mais direta ali no campo da ABAR. Quer dizer, às vezes a estadual ou a municipal tem uma dificuldade de estar em contato com a federal da mesma temática, né? E isso no âmbito da ABAR fica muito facilitado, né? Tem as reuniões em comum. Eu dou meu testemunho, porque eu já acompanhei quando era assessor do diretor André Pepitone, da ANEEL, que era também diretor da ABAR, já foi diretor da ABAR, né, hoje vice-presidente, eu me acompanhei, eu participava de reuniões juntamente com ele, representava ele em algumas reuniões, e vi o quanto era rico para tratar, inclusive, dos assuntos finalísticos de energia elétrica, né, com agências conveniadas nossas, pela ANEEL ou não, né, a gente conseguia interagir sobre o tema finalístico da agência de uma forma muito mais franca e facilitada ali, estando, por exemplo, numa reunião da ABAR, numa assembleia da ABAR, né, fazer reuniões temáticas, como tem aqui as câmaras técnicas, né, que inclusive, o professor Carlos preside aí a de assuntos jurídicos institucionais. Né? Então, da mesma forma, participávamos lá da Câmara Técnica de Assuntos de Energia, e era muito rica essa troca. Então, acho que todos ganham, né? Tanto essa questão direta de já ter uma fundamentação, digamos, imediata, né? De já ter uma fundamentação jurídica construída para qualquer questionamento futuro, quanto por esse potencial de ganho com a interação ali que fica facilitada entre as agências das 3 esferas. Legal. Acho que muito legal a sua apresentação. Queria até parabenizar, não só pela apresentação, mas pelo esforço de todos esses anos. Né? A gente conseguiu aqui uma plateia bem qualificada, batemos aqui 30 pessoas. Né? Depois, essa gravação ela vai ficar disponível nos nossos canais. Dezenas de outras pessoas ainda vão
vão acompanhar e, com certeza, nós temos aqui ainda um instrumento para incentivar outras agências a integrarem a BAR. Acho que no saneamento a gente tem uma pauta mais específica, né, das normas de referência, uma proximidade muito grande com a ANA, né, e nessa discussão a União faz a diferença, mas a regulação como um todo ela sofre alguns ataques legislativos, vivemos tempos estranhos, né? Então a gente tem uma necessidade de se unir para defender os nossos interesses, não corporativos apenas, mas inclusive para a melhoria do serviço que a gente presta. Queria passar a palavra para o Silvio, que tem as considerações para fazer, né, Silvio? Meu caro Carlos, obrigado. Eu de pronto, eu queria agradecer aqui em nome do presidente Fernando Alfredo, que infelizmente não pode estar aqui conosco, está no compromisso lá em Fortaleza, mandar um abraço para todos aqui, para você, Alex, agradecer muito a tua fala. Fernando reconhece muito a importância da ANEEL enquanto associada à BAR, e nesses tempos todos, nesses anos todos de luta aí, vamos dizer, de firmar, não é, esse posicionamento em defesa da associação, foi sempre muito importante, desde o Zé Luiz, passando pelo presidente Vinícius também, o Fábio, e agora com o Fernando Alfredo, culminando nesse acordo do TCU, que nos dá uma tranquilidade, né? É importante ressaltar isso, quer dizer, que ao longo desse tempo, a ANEEL, desde lá, 1999, desempenhou um papel importante, o diretor André Peptoni, sempre muito próximo, muito presente, muito próximo, muito amigo da BAR, sei que ele tem muito zelo por essa proximidade com a associação. E como o Carlos ressaltou, tópicos importantes aí, né, estão sendo discutidos com relação ao novo marco regulatório de saneamento, a questão agora da energia, não é? Também está em pauta, é sempre importante as agências infranacionais elas estarem próximas umas das outras, e a BAR é o fórum para essa discussão prosperar, para que as agências possam bem representar, não é? as suas ideias, as suas posições. Muito grato, viu? Eu agradeço muito pelas palavras iniciais de vocês. Não tenho essa idade toda que vocês mencionaram, mas sigo à disposição, não é? Enquanto tiver energia, aqui junto dos amigos. Eu sei que são palavras gentis, vocês gostam de mim. Muito grato. Com certeza. Você viu, né, Alex? Com certeza. O Silvio não quer ser comparado a um regulassauro, mas ele é um regulassauro, sim, a gente conhece. Isso é verdade. Bom, pessoal, eu queria só, então, aqui fazer um último alerta e um aviso, pedir para o pessoal responder a nossa pesquisa de satisfação, que está aqui. Olha o outro regulassauro, apareceu mais um, olha. A gente chama, eles vêm em bando. Pedir para os colegas para responder a nossa pesquisa de satisfação, e eu queria passar a palavra para o Alex para suas considerações finais. Carlos, Silvio, olha, muito obrigado pelo convite, agradeço também, claro, ao presidente Fernando Franco, sempre nos prestigia, não à toa estiveram presentes aí o presidente Fernando e o Silvio na primeira reunião, na minha presidência do fórum, sobre a minha presidência, né, do Fórum de RH das Agências Reguladoras Federais, nos prestigiaram lá com sua presença, divulgaram para os gestores de RH das agências federais o Congresso Brasileiro de Regulação, né? Então, fico muito honrado e sempre à disposição para contribuir com os diversos debates da ABAR, né? E a ABAR tem feito um trabalho de excelência, especialmente nessas questões de capacitação, que nos são muito caras, nós que trabalhamos aí com gestão de pessoas, né? Então, dá gosto de ver o trabalho que tem sido desenvolvido nesse campo, com os webinars, com os diversos eventos, com o próprio Congresso. Eu que já frequentei várias edições, sou entusiasta realmente, eu acho que o Congresso é um momento muito rico de troca entre todos esses reguladores, seja da turma nova, seja dos regulossauros, viu? Todos ali se integram e é aquela troca de experiências muito, muito bacana. Então, novamente agradeço aí ao convite e a presença de todos os colegas aqui presentes. Meu contato, né, alexalves@aneel.gov.br, ou alguns dos colegas eu já tenho contato direto, ou via LinkedIn, né, mas quem desejar me procurar por lá é Alex Cavalcante Alves. Estou à disposição aí para trocar ideias sobre esse tema de hoje ou sobre outros assuntos. Estamos à total disposição. Bom, obrigado, Alex. Acho que essa é uma de muitas oportunidades. O regulassauro Dalto está
aqui falando no chat. Muito obrigado pela sua presença, por aceite do nosso convite. Acho que é uma de várias outras oportunidades que a gente volta a falar sobre muitos assuntos de interesse, não só da energia, mas da regulação também como um todo. Muito obrigado, agradecer ao Silvio também pela disponibilidade e todos os amigos que aqui estiveram. Esse nosso webinar permanece nas redes sociais depois, nos nossos canais. Quem não conseguiu acompanhar, com certeza ainda vai ver. E estamos aqui mais uma vez com o nosso papel de divulgação de conhecimento, troca de experiência, e é sempre esse o papel da BAR. Obrigado, Alex, obrigado, Silvio, Daniele, que está nos acompanhando, Regulação Dalton, e aos amigos aqui desta tarde. Obrigado, até o próximo evento, tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.